Saudação de paz, é com muita alegria e privilégio no coração de nós estarmos aqui uma vez mais para compartilharmos da palavra de Deus. A você que estará nos assistindo, seja edificado por essa palavra que produz vida e salvação às nossas almas. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 6, no verso de número 5 ao 14. Nós vamos fazer essa leitura desse texto, para que nós possamos extrair daqui algumas lições e algumas virtudes para nossas almas. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 5, vai dizer da seguinte forma: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas ele dizia isso para os experimentar, porque bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas exclama: O que é isso para tanta gente? Versículo 10, disse Jesus: Fazei, pois, o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Versículo 12, e quando já estavam fartos, Jesus disse aos seus discípulos: Agora recolhei os pedaços para que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobravam. Ou outras traduções vão dizer que sobejavam aos que haviam comido. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este verdadeiramente é o profeta que deveria e que havia de vir ao mundo. O texto que nós acabamos de ler, ele representa muito aqui um cenário muito importante, porque aqui nós estamos diante de um dos maiores, se não o maior milagre que Jesus realizou dentro da sua vida aqui na terra, da sua peregrinação aqui na terra. E é interessante porque esse texto, ele é usado por nós em vários congressos, em várias conferências, é temas de campanha. Mas eu acredito que, submetendo a palavra, extrair aqui algumas lições que o Espírito Santo de Deus nos trouxe ao coração e nós gostaríamos de compartilhar com muita clareza diante das Escrituras. Uma das coisas que muitas das vezes nos tira o sossego e muitas das vezes nos rouba o sono é como reagirmos diante de alguns problemas que nós encontramos durante a nossa caminhada de fé. E é interessante porque quando nós nos vemos em becos sem saída, nós geralmente ficamos atordoados, andando de um lado para o outro, sem saber exatamente como lidar diante dessas adversidades. E aqui nós estamos diante de um milagre. Jesus, ele ia passar para outra parte do mar, só que quando ele ergue os olhos, ele avista uma multidão, e o texto é claro no versículo 5 do capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus, erguendo os olhos, avistou a multidão que vinha ter com ele. E logo que Jesus, eu não sei, a Bíblia não diz, mas ele estava talvez se retirando para um momento recluso, ele percebe que a multidão vem. E como nós bem sabemos, Jesus não gosta de despedir ninguém sem alimentá-los, tanto pelo ambiente espiritual, e aqui nesse cenário também agora pelo ambiente natural. E é chegada a tardezinha, e as pessoas com muita fome se aglomeram em torno de Jesus. Jesus vai lhes ensinar, Jesus vai lhes dizer. E aí o texto vai dizer: Jesus ergue os olhos e vendo a multidão que vinha ter com ele, ele pergunta a Filipe: Filipe, onde compraremos tantos pães para dar de comer a essa multidão? E é interessante pensar
talvez dentro dessas lições, que geralmente, antes de Jesus solucionar algum dos nossos problemas, ele quer extrair do problema, gerar uma lição, uma convicção no nosso coração. Jesus sabia bem o que estava para fazer. Jesus não deixou de ser Jesus. Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Então Jesus sabia o que poderia ser feito. Mas é interessante porque geralmente os mestres, eles ensinam perguntando. E aqui, antes de Jesus fazer o que iria fazer, porque nós já conhecemos toda a história da multiplicação dos pães e dos peixes, antes que o milagre pudesse ser realizado, alguns passos antecederam. E um dos primeiros passos que eu consigo observar aqui nas Escrituras é que Jesus, ele não soluciona problema sem antes reverberar no nosso coração, sem antes ensinar as nossas vidas diante do problema, diante daquele cenário. E a primeira coisa que ele faz é perguntar para Filipe: Filipe, onde compráramos pães para dar de comer para tanta gente? E é como eu disse, geralmente nós como discípulos estamos sempre dispostos a aprender com Jesus diante das perguntas que eles nos fazem. E parece que Jesus está nos perguntando coisas como se ele não soubesse como solucionar, e não é isso. A ideia é gerar em nós coisas que nós não extrairíamos se simplesmente ele trouxesse a solução de imediato. E é assim na nossa vida. E é assim na nossa vida. Diante de um cenário de tanto caos, de tanto sofrimento, de tantas percas, de tantas desilusões, geralmente o Espírito Santo, o próprio Deus, antes de solucionar, de resolver aquilo que pedimos em oração, ele vai fazer com que aquele período de turbulência nos ensine coisas extraordinárias. E é interessante porque o texto vai dizer, no versículo 5 ele pergunta para Filipe, mas no versículo 6 ele vai afirmar: Jesus dizia isso para experimentá-los. Jesus já sabia o que estava para acontecer após aquilo, mas eles estavam experimentando os discípulos. Eu não sei contar você, mas de vez em quando Jesus gosta de nos experimentar. Jesus gosta de saber qual é o nosso nível de comprometimento, o nosso nível de profundidade, o nosso senso de responsabilidade diante das adversidades da vida. E é isso que nós queremos hoje aplicar. Eu não sei talvez o que você tem vivido esses dias. O certo é que Jesus nunca vai resolver o problema sem antes extrair do problema algo que nos leve a crescer diante dele. Então, se você tem vivido alguns mares de horrores diante da sua vida, eu quero dizer, calma lá, escute a voz do Espírito, perceba qual é a pergunta, porque diante da tua resposta, de acordo com a pergunta que ele fizer e diante da resposta que você der para ele, talvez é aí que resultará e será determinante para que a bênção do Senhor chegue sobre a sua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas ele não intervém o milagre antes que a gente aprenda com o milagre. Sabe, eu gosto muito de lembrar do momento em que Daniel estava na cova dos leões. Obviamente que Deus poderia livrar ele da cova, mas preferiu livrar ele na cova. Eu gosto sempre de pensar que Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ser livrados da fornalha. Não, mas eles foram livrados na fornalha. Entendem? Nós precisamos ser submetidos a dificuldades, a situações, a crises que vão gerar em nós um ensinamento genuíno. E é isso que nós precisamos aprender, e é isso que nós aprendemos diante desse texto e diante desse cenário. E é interessante porque diante das respostas é que vai revelar o nosso nível de maturidade, de comprometimento, de discernimento, de visão. É diante das nossas respostas. Jesus estava dizendo isso para os experimentá-los, e o texto vai dizer porque ele bem sabia o que havia de fazer. Só que é interessante que quando Jesus pergunta a Filipe, a André, os discípulos à sua volta, nós percebemos que a resposta dos discípulos, André e Filipe, é uma resposta dotada de lógica e cheia de pessimismo.
Cara, é interessante, isso aqui me confrontou muito tempo da minha vida. Porque geralmente, quando o mestre, eu disse no início, mestres ensinam perguntando. E Jesus fez isso. Jesus foi o maior, ele é o maior mestre da nossa vida. E ele estava tentando ensinar algumas lições para os discípulos. Só que Filipe e André chegou com uma resposta cheia de lógica e lotada de pessimismo. Meu irmão, diante de Jesus, irmãos, a nossa calculadora não tem funcionalidade. Se a resposta que você tem dado a Jesus diante das suas adversidades for a mesma que André e Filipe disse a Jesus, porque qual foi a resposta deles? Ele disse: Senhor, começou a fazer as contas, e o texto vai dizer, se eu não me engano, versículo 8 vai dizer que 200 denários de pão não seriam suficientes para alimentar tamanha multidão. Olha aí, Filipe e André traz uma resposta cheia de obviedade, cheia de lógica, cheia de humanidade, cheia de, sabe assim, aquele senso natural. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, você precisa entender que no território humano não cabe a ação do Espírito. É por isso que quem é da carne vive da carne, mas quem é do Espírito vive pelo Espírito, a Bíblia vai dizer. E é isso que a gente precisa se submeter aqui nessa noite. Filipe falou 200 denários, ele começou a pegar a calculadora, e depois André vai dizer também, nós temos aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, só que ele conclui, o que é isso para tanta gente? Olha a lógica de André, olha a lógica de Filipe. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, larga a calculadora. No nível da fé não existe calculadora. No nível da obviedade, enquanto você estiver no óbvio, enquanto você estiver na lógica, o espírito ou o espiritual não pode conduzir a tua vida. E é isso que a gente precisa entender. No cenário onde Jesus é o protagonista, todo homem é tirado de cena, toda a obviedade é tirada de cena, todo materialismo é tirado de cena. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, você precisa se submeter à espiritualidade, a viver no território da fé, a viver no território de Jesus, porque é nesse território que nós alcançaremos as proezas de Deus, a glória de Deus reverberando sobre nós. É isso que nós precisamos entender, e é essas as lições, uma das lições que nós extraímos aqui. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que às vezes o final do mês vai chegando, e a gente sempre gosta de calcular algumas coisas, e obviamente que nós temos algumas responsabilidades naturais, mas quem quer viver milagre de Jesus, precisa saber do óbvio, precisa sair dessa condição humana e precisa entender que diante daquele que te criou, que te formou, submeter-se a Ele é entrar no campo da fé, e é só no campo da fé que você prova para você mesmo, você prova para Deus o nível de visão que você tem, o nível de discernimento, o nível de comprometimento, o nível de fé que está sendo gerada sobre a tua vida. Que hoje nós possamos entender o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. É interessante que uma das grandes lições que nós encontramos aqui é que Deus sempre está no controle. E parece um chavão, né, falar isso, né? Hashtag Deus está no controle. O problema é que isso não é só um chavão, isso é uma realidade. Deus, Ele nunca perdeu o controle de nada. O problema é se nós estamos dispostos a submeter-se à sua vontade. Se nós estamos dispostos a submeter-se à vontade de Deus para nós. E diante da vontade de Deus, eu quero dizer uma coisa, ainda que o cenário seja catastrófico para mim e para você, se Ele for glorificado diante desse cenário, vale a pena tudo isso acontecer. Nós só precisamos estar disposto a se sujeitar a Ele e se mover a partir daquilo que Ele está se movendo. Porque o texto vai dizer, o versículo 6 do capítulo 6 do Evangelho de João, Ele bem sabia o que estava para fazer. E não era um problema pequeno. Deixa eu te falar,
O texto fala de 5.000 homens. O problema é que no texto não está falando sobre mulheres e crianças. E aí, juntando mulheres e crianças, chegavam-se aproximadamente a 15 a 20 mil pessoas. Porque talvez você está perguntando sobre algum problema que você julga ser difícil, mas aqui nós estamos diante de quase 15 a 20 mil pessoas com fome ao entardecer, sem nenhum recurso no deserto. E é interessante que o texto vai dizer: onde compraremos tantos pães? E nem fala como, porque até o recurso provavelmente teria. Porque se o texto dissesse como compraremos, é porque talvez faltasse o recurso. Mas onde compraremos dá-se a ideia de que nós temos o recurso. O problema é que nós estamos no deserto. Aonde a gente acha uma padaria agora? Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Esse é a grande questão. Ele sabe do problema, ele conhece a tua vida, ele está no controle. E não era um problema fácil, estava sendo sugerido aqui, muito pelo contrário. Mas o texto vai afirmar: ele bem sabia o que estava para fazer. Deixa eu te falar uma coisa, volta a sua atenção. Jesus sempre soube da sua necessidade. Ele soube da necessidade de Paulo quando ele mesmo colocou a Paulo um espinho na carne. E aonde Paulo, não tendo essa consciência de que o próprio Deus o fizera, orou insistentemente na carta, no Evangelho de 2 Coríntios, no capítulo 12, diante do versículo 7 em seguida, a Bíblia diz que ele ora insistentemente, dizendo: Senhor, tira de mim o espinho da carne. O espinho da carne representa o sofrimento da vida, as agrulhas da vida, as dificuldades da vida, as adversidades da vida. Porém, o texto vai dizer: não, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo se submete, porque o texto continua dizendo, e Paulo vai dizer: porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, para que o poder de Deus se aperfeiçoe diante das minhas fraquezas. Você entende isso? Porque às vezes nós estamos resmungando diante das adversidades, o milagre não veio, as coisas não aconteceram, e nós estamos aflitos, e Jesus nos perguntando aquilo que nós obviamente não teríamos a resposta. Só que é esse o grande problema, é esse o grande cenário. Nós estamos nos submetendo a dar resposta que Deus não gostaria de ouvir determinadas respostas, porque está lá Ezequiel no vale de ossos secos. E aí a Bíblia vai dizer, Deus vai dizer: Ezequiel, poderei eu fazer reviver esses ossos? Só que a resposta de Ezequiel foi crucial. Ele disse: Senhor, tu sabe. Uau, isso é fantástico, gente. Porque diante de Filipe e André, que começaram a fazer contas e cálculos, eles não conseguiram verbalizar aquilo que Ezequiel verbalizou. Senhor, tu sabes. Ele disse: se é essa a tua vontade, será feito. Mas diante de tanta gente para ser alimentado, Filipe e André teve uma resposta muito lógica. Cara, Deus está no controle. Mas se você souber direcionar a sua resposta à maneira que Ele gostaria de ouvir, então talvez o cenário da sua vida, até natural, comece a alinhar com o espiritual. Se hoje você estiver disposto a entender essa visão e a se submeter não só a um chavão que nós colocamos nas redes sociais como se Deus estivesse no controle, mas agimos como se Ele não estivesse, agimos como se nós estivéssemos no controle. Não, deixe Deus ser absoluto sobre a tua vida. Jesus é o suficiente. É interessante também nós entendermos que diante de um Deus que tem um controle de tudo, nós precisamos entender que a visão de Jesus, e também precisamos entender diante da visão de André, de Filipe e dos discípulos. Porque André enxergou 5 pães e 2 peixes diante de um rapaz que tinha um lanchezinho da tarde, foi lhe oferecido como proposta para o milagre. Agora, escute o que eu vou lhe dizer. André enxergou 5 pães. Mestre, o que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?
Só que deixa eu te falar uma coisa. Se a tua visão não estiver alinhada com a visão de Jesus, se você não se submeter a olhar o que Jesus está olhando, a enxergar o que Jesus está enxergando, com um bloco de vista, o olho clínico de Jesus, você não vai se submeter aos milagres e às bênçãos que Deus pode gerar na sua vida e através dela. Olha que interessante. Filipe vem com 5 pães e 2 peixes. Foi a única coisa que ele enxergou. Mas Jesus já estava enxergando 12 cestos que queriam sobrar ao final dessa história. É isso que nos leva a viver de modo, sabe, acrescido. É esse upgrade que a gente precisa dar na nossa vida. Jesus está querendo que nós possamos ter uma visão melhor sobre Jesus, mas às vezes, irmão, falta-nos pureza. É por isso que Mateus capítulo 5, o texto vai dizer que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Só diante da santificação e da pureza de coração nós conseguimos enxergar Jesus da maneira que Ele é. O problema é que a gente estamos diante de Jesus, vivendo uma vida de Jesus, indo aos cultos, mas nós não estamos nos submetendo àquilo que Jesus é. Obviamente que nós não queremos fazer de Jesus um Jesus de possibilidades. Nós não queremos fazer um Jesus como um Jesus de que pode resolver simplesmente os nossos problemas. Mas eu quero te dizer que diante dos problemas Ele é a solução. Que diante das crises Ele é a solução para as nossas crises. Que diante das adversidades é Ele que pode solucionar os nossos problemas. Nós não podemos nos submeter querendo sempre as mãos de Jesus. Nós precisamos querer os pés dele, submeter à vontade dele, obviamente, mas não enxergar ao ponto de Jesus estar entre nós e saber que Ele pode ser a solução. Então, irmãos, isso é ter uma visão reduzida. André e Filipe olharam só 5 pães e 2 peixes. Jesus olhou 12 cestos que iriam sobrar. Então, deixa eu te falar uma coisa. O pessimista, ele vê até nas possibilidades a dificuldade. Já o otimista, olhando para Jesus, até nas dificuldades ele vê uma possibilidade. Porque até que Jesus não faça nada diante daquilo que ele quer, mas se Jesus foi glorificado, para ele já é uma grande vantagem. Então deixa eu te falar uma coisa, pare de olhar com um olhar fora de Cristo, porque fora de Cristo nós não conseguimos solucionar nada, mas em Cristo, o texto vai dizer que tudo nós podemos. Mas se hoje você está aqui, mas como aqueles discípulos que não enxergaram que Jesus poderia multiplicar, que Jesus poderia realizar, que Jesus poderia suprir a fome daquela multidão de gente, eu quero dizer uma coisa para você, está na hora de você olhar pelo olho da fé. Jesus está te chamando, Jesus está te convidando para fazer como aquela viúva da botija de azeite, você lembra? Ela não sabia o que poderia acontecer, mas ela estava disposta a se submeter à palavra do profeta. Vai lá, prepara um bolo para mim, prepara tudo que você tem, faz para mim. E ela se submeteu, porque ela não estava olhando simplesmente para a sua condição atual. Ela sabia que diante de um Deus que estava sendo reverberado através daquele profeta, algo maior poderia acontecer. E se você entrar nesse cenário, nessa visão, eu quero dizer uma coisa para você, o milagre ele vai chegar. Agora deixa eu te falar, eu quero finalizar. O milagre ele chegará certamente, mas alguns passos precisam ser dados. Primeiro, você precisa entender que antes de Deus solucionar um problema, Ele precisa te ensinar nesse problema. Segundo, você precisa estar disposto a entender que a resposta diante da pergunta de Jesus para você vai resultar se sim ou se não, se ele realiza ou se ele não realiza, porque é isso que nós extraímos do texto. Outra coisa que você precisa submeter, Deus ele sempre está no controle. O problema é que nós não estamos olhando pelos olhos da fé, e aí olhando pelo nível natural, nós submetemos a dizer, diante de 15 mil pessoas é impossível 5 pães e 2 peixinhos alimentar tamanha multidão. Mas diante de Jesus, se nós confiarmos, depositarmos inteiramente a nossa confiança a Ele, Ele fará certamente.
te falar uma coisa. Uma bola de basquete nas minhas mãos não significam nada. Mas na mão de Michael Jordan, que foi muitas vezes campeão aí na NBA, vale bilhões. Uma bola de tênis na minha mão não significa nada, mas na mão de Guga, 3 vezes campeões no Roland Garros, vale bilhões. Uma bola de futebol nos meus pés não significa muita coisa, mas talvez nos pés de Cristiano Ronaldo, vale bilhões. 5 pães e 2 peixinhos nas minhas mãos, nas suas mãos, não significam nada, mas nas mãos de Jesus vira uma padaria, vira um celeiro de bênçãos sobre a tua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe e que essa palavra seja gerada em você vida e que você se submeta à vontade dele e entenda, para que o milagre chegue, alguns passos são necessários. Como está a sua resposta diante da pergunta do mestre para você? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a tua alma. Eu sou o pastor Jonatas Andrade, pastor da Igreja Apostólica Atalaias em Águas Lindas, e quero convidar você para estar aqui sempre no nosso canal. Ative o sininho, se inscrevam para receber diariamente as mensagens, as séries e saber de toda a plataforma dos nossos cultos e trabalhos. Que Deus os abençoe e estejam conosco sempre no nosso canal, curtindo, compartilhando e distribuindo essa mensagem do Evangelho. Deixe os seus comentários e interaja conosco se essa mensagem edificou a tua vida. Deus em Cristo vos abençoe. Um abraço do pastorzão.